aí, Laop? Pra onde eu vou? É isso mesmo, pessoal. Estou aqui participando desse quadro e antes de falar com vocês, já quero deixar aqui para que vocês curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, porque isso é muito importante. E mais ainda, mande para aquela pessoa que está em dúvida na carreira acadêmica, quem sabe esse vídeo pode ajudar ela. Curta aqui. E nesse quadro, a Laop convida profissionais e acadêmicos para participarem, contando um pouco da sua trajetória clínica ou acadêmica. Então, para quem não me conhece, meu nome é Gisele Inácio, eu sou atualmente aluna de doutorado do programa de pós-graduação em odontopediatria da FORP-USP. Eu fiz o meu mestrado também na FORP, sou especialista em odontopediatria pela FORP, especialista em endodontia e tô aqui hoje para contar um pouquinho dessa carreira acadêmica, clínica, para vocês. E a primeira coisa que eu quero contar para vocês é como eu cheguei na odontopediatria. É uma pergunta que todo mundo me faz. E o que eu quero contar para vocês? A odontopediatria, eu sempre costumo dizer que tem duas vertentes. Ou você escolhe ela, ou ela acaba te escolhendo. É isso mesmo. E no meu caso, foi bem essa segunda opção. Ela me escolheu. Gisele, como assim a odontopediatria te escolheu? Não somos nós que escolhemos o caminho que nós queremos trilhar? Calma, vou te explicar. Durante a minha graduação, eu era apaixonada, completamente apaixonada pela área de cirurgia, diagnóstico, e eu participava de muitos estágios, plantões em hospital, participava de cursos de cirurgia, enfim, uma gama de coisas que eu fiz, sempre voltado para essa área de cirurgia. E a odontopediatria, onde entra nessa história, então? Eu odiava odontopediatria na faculdade, isso mesmo, gente. Não era a minha praia, eu era completamente apaixonada pela cirurgia e me via como bucomaxilo dentro de um hospital, vivendo de plantão, toda aquela rotina. Mas quando a odontopediatria tem para escolher, meu amor, não adianta correr, caminho sem volta. Quando eu comecei a fazer alguns estágios, sempre aparecia nos plantões alguma criança com trauma, alguma emergência. E eu ficava, meu Deus, quem vai atender essa criança? Tomara que não seja eu. Isso mesmo, vou contar isso pra vocês porque é verdade. Mas e aí, gente? Não sei. Que pó de pirim-pim-pim que bateu assim, ó. Pam. E aí eu comecei a gostar de atender essas crianças, tá? Mas isso eu estava na faculdade ainda. Quando eu me formei, o meu primeiro emprego e o meu primeiro paciente era um bebê. Eu me lembro exatamente que o bebê estava com hematoma de erupção e eu fiquei com muita dúvida, porque eu não me dediquei tanto assim quanto deveria na graduação em relação à odontopediatria. E a minha dupla era apaixonada por odontopediatria, então sempre deixava para ela fazer. E acabou que quando eu me deparei com aquela situação do primeiro paciente ser um bebê, olha o tamanho da responsabilidade, né? E, enfim, durante essa trajetória clínica, acabei começando a atender umas crianças e sempre uma mãe, sempre às vezes o pessoal da recepção, algum auxiliar falava, doutora, parece que você leva jeito para isso, para atender criança. Com o passar do tempo, eu voltei para o interior, que eu sou de Buriti Alegre, Goiás, uma cidade muito pequena, que tem cerca de 10 mil habitantes, e fui trabalhar num postinho. Eu era a única dentista da saúde pública na época e tinha muita criança. Imaginem só, se tem uma vaga e o pai pode escolher por alguém da família, um exemplo, ele sempre escolhe o filho. Então eu tive que aprender a me virar. O que eu fiz para atender essas crianças? Eu não tinha um mínimo de técnica de manejo, de saber nada, exatamente nada. Eu comprei alguns livros, porque até então eu ainda não tinha condições para assumir um compromisso de pagar uma especialização, assim como outros colegas que já ingressaram na especialização logo após se formarem. E acabei conseguindo ali estudar sozinha, aprender algumas coisas para resolver aqueles casos mais básicos ali. E começou a surgir também, nesse período, pacientes especiais. E, gente, e agora que a gente não tem mais segredo, posso falar uma coisinha pra vocês antes de completar todo o meu ciclo de carreira?
A odontopediatria é muito linda. Vou continuar. E tem uma parte que eu quero contar pra vocês. Assim que eu me formei, lembra do sonho da bucomaxilo? Eu prestei residência, eu prestei prova do mestrado, não consegui passar no inglês. E às vezes a gente não entende os planos de Deus. Meus colegas entrando na especialização, montando consultório, fazendo 1000 coisas, e eu já vendo toda aquela cena e pensar, meu Deus, eu sou a pior aluna da sala, eu não vou conseguir fazer nada pra mim dar certo, e o mundo desabando, cheio de coisas acontecendo, eu distribuindo currículo, e às vezes a gente imagina a nossa vida comparando com o outro. Se você está fazendo isso agora, chega, não faça isso. E às vezes, independente de religião, vou dizer por mim, às vezes a gente não entende os planos que Deus tem para nossa vida. E aprendam, tem um tempo para cada coisa, saiba esperar o seu tempo. Com o passar do tempo, montei meu consultório, comecei a atender só crianças, depois fui fazer uma especialização de endodontia, porque eu acreditava, pensei somente na parte financeira. Nunca tive afinidade para endo, não era a minha praia. Porém, eu pensava, gente, endo dá dinheiro, não tem especialista em endo na minha cidade, vou fazer essa área. Fazer algo que você não gosta é muito ruim. E posso dizer porque eu sofri isso na pele. Era um tormento para mim ir para a especialização, era um tormento para mim não estar atuando tanto quanto os meus colegas que só faziam endo. E posso dizer a vocês, às vezes a gente quer focar tanto, vou me formar, vou fazer a harmonização. Beleza, se isso for seu sonho, ok. Mas imagina você acordar todos os dias trabalhando em uma área que você não gosta. Vai ficar pesado, né? Então, nem sempre as oncinhas no bolso têm muito mais sentido do que o seu sonho, do que o amor que você tem por alguma área. Então, com o passar do tempo, depois de trabalhar, depois de ficar tempo no consultório, postinho e tudo mais, eu consegui prestar a prova do mestrado na USP e passei. Nessa época eu passei em 6º lugar e eu fiquei assim extremamente feliz, porque é um sonho, né? Para quem formou em uma faculdade particular, para quem é de uma cidade muito pequena, a USP para mim era sempre algo inalcançável. Para mim só estaria ali Einstein. Gisele na USP jamais. Porém, Deus tem planos maiores para nossa vida e me colocou ali dentro. Sou muito grata por tudo que eu aprendi lá dentro e tenho aprendido até hoje. Errei muito e erro até hoje, mas busco acertar e consertar as coisas que eu fiz. E o aprendizado é imenso, imenso. E com o passar do tempo, assim que eu estava terminando a minha pesquisa, saiu uma prova do doutorado e eu já fiquei assim, meu Deus, eu vou prestar essa prova e tudo mais. Durante o período que eu estava no mestrado, eu consegui também ministrar algumas aulas, ter essa experiência acadêmica, consegui passar em processo seletivo, consegui ter uma experiência na graduação também, na pós-graduação, e isso nos traz muito mais maturidade. E a cada coisa que acontecia, eu conseguia entender que realmente, quando a gente consegue entender os planos de Deus para nossa vida, tudo sai perfeito no final. E aí, realmente, você vai entender porque tudo aquilo antes não tinha dado certo. Porque você vinha se preparando para o que Ele tinha para você posteriormente. E no meio desse processo do mestrado, terminando já a minha pesquisa, eu faço uma pesquisa com dispositivos anestésicos, que vai ser a inovação, posso contar para vocês, hein? E dentro disso saiu a prova do doutorado, eu prestei essa prova, e nessa prova, pasmem, passei, gente, passei em 1º lugar, graças a Deus. Agora, uma coisa que todo mundo me pergunta: como entrar na carreira acadêmica? Gente, muito importante. Entenda, qual o motivo que você quer entrar na carreira acadêmica? Eu quero fazer mestrado por quê? Eu quero fazer doutorado por quê? Geralmente, o mestrado ele tem uma formação mais voltada para a academia, ou seja, para ministrar aula. Já o doutorado, ele já tem uma pegada mais voltada para a pesquisa, né? Mais para ciências. Entendem, né?
Então, assim, qual o seu objetivo? Você quer fazer um mestrado para voltar para o consultório, ter mais conhecimento? Talvez eu te indicaria buscar cursos avançados na área da sua especialidade. Eu acho que o mestrado já não é para isso. O mestrado seria realmente para quem quer dar aula. Então, o mestrado ele realmente seria para alguém que queira ingressar na carreira acadêmica. Posterior a isso, o doutorado ele já é mais voltado para pesquisa. Então, para quem quer ser pesquisador, conseguir posteriormente ingressar em uma faculdade, desenvolver pesquisas e tudo mais. Me decidi. Eu vou querer entrar na carreira acadêmica. O que eu vou fazer? E aí, qual vai ser? Vou te contar. Nas universidades públicas, geralmente você tem que acompanhar os editais. E no edital que você vai aplicar essa prova e tudo mais, você vai conseguir seguir os passos que são necessários para ingressar nesse programa de pós-graduação. Geralmente tem projeto de pesquisa, tem a avaliação da sua prova de inglês, tem os testes de proficiência na língua estrangeira, tem também provas escritas, entrevistas, análise de currículo, e isso tudo depende do local onde você vai ingressar. Então é muito importante, se você se interessa em um lugar, que você procure o programa, às vezes até entre em contato com um possível orientador ou com o programa para se inteirar mais naquele local e conseguir posteriormente aplicar essa prova e conseguir ingressar. O doutorado é a mesma coisa. Geralmente, alguns lugares pedem projeto de pesquisa para o mestrado, alguns somente para o doutorado. Então, depende muito do local onde você vai ter interesse de ingressar. Mas qualquer dúvida também podem entrar em contato aqui no direct, aqui deixar nos comentários que a gente vai responder vocês também. Então, geralmente, depois que você decide isso, que você acompanha o edital, até a bibliografia recomendada para que você estude, é tudo muito bem detalhado no edital. Então, é só acompanhar. Agora nós vamos falar de um assunto muito sério. Vem cá, chega aqui mais perto. Dificuldades. Todo mundo costuma dizer que... como que eu posso dizer pra vocês? Que tudo é lindo. Principalmente quando a gente avalia no Instagram, não é mesmo? Mas posso te dizer que não é bem assim. Eu tive muitas dificuldades no meu percurso, assim como eu falei pra vocês, que uma das maiores dificuldades foi realmente quando eu me formei, que eu já queria ingressar na pós-graduação, tanto na carreira acadêmica quanto em uma especialização, mas não consegui. E às vezes a gente começa a se comparar com outros colegas e ver que outros colegas já estão adquirindo bens materiais, estão montando consultório, estão postando 1000 coisas, e as redes sociais nos atormentam, porque a gente começa a comparar a nossa realidade com a realidade do outro. Isso é uma coisa muito ruim, porque nos deixa mais frustrado, a gente começa a se sentir incompetente, começa a se sentir mal com toda essa situação. Achar que a gente não consegue chegar até lá também. Mas calma, tudo tem um tempo, lembra? Outra dificuldade que eu tive também foi na questão na pós-graduação. Porque quando eu entrei no mestrado, eu tinha um mínimo de experiência com a carreira acadêmica, com a escrita científica. Eu era muito clínica, né? Diferente de outros colegas que já tinham iniciação científica, já tinham uma experiência com essa parte de pesquisa, e eu ainda era muito crua nisso. Porém, até porque uma faculdade particular, ela tem uma formação muito mais voltada para a parte clínica do que para a parte acadêmica. Então, eu tinha um favorecimento em relação à parte clínica, além da minha experiência, porém, a minha parte acadêmica, eu tive muita dificuldade. Então, assim, era como se eu fosse um bebê ali engatinhando e aprendendo a andar, dando os primeiros passos. Então, sou muito grata também a toda a pós-graduação, a equipe de professores, a minha orientadora, que foi muito paciente comigo e pega realmente na minha mão para me ensinar, porque eu realmente não tinha como saber. E uma coisa eu posso dizer para vocês: às vezes vocês acabaram de formar, ou estão se formando, ou
estão próximos a se ou estão próximos a se formar. Enfim, independente se você está no 3º ano, está no 5º ano ou 4º, tem algumas faculdades que terminam em 4, ou se você acabou de formar ou tem um ano de formado. Uma dica que eu tenho: se você ainda não se decidiu, não tem certeza do que você quer, tenta talvez uns estágios em alguns lugares, daquelas especialidades onde você tem dúvida. Você pode também começar a trabalhar como clínico geral, porque na clínica geral você vai conseguir fazer diversos procedimentos e vai começando a perceber com o que mais você tem afinidade. Conversar com profissionais da especialidade que você almeja alcançar e fazer, que é muito importante essa parte profissional, porque a pessoa vai te passar a experiência dela. Só que nenhuma história é igual, então às vezes não queira, imaginar que a historinha do colega vai ser como a sua, tá? Antes de finalizar esse vídeo, eu vou falar para vocês algumas coisinhas sobre a realidade da odontopediatria. Todo mundo acha que odontopediatria é vestir um jalequinho de bichinho, pôr uma touquinha colorida, encher o consultório de enfeitinho, e esquece que, na verdade, a odontopediatria não é bem assim não, meu amor. Não é só chegar com uma criança e começar a galinha pintadinha e o galo carijó. Esquece, não tem só isso. Claro, tem toda a parte lúdica, a parte que a gente estuda de psicologia, manejo do comportamento, mas nada disso faz sentido se não tiver ciência, se não tiver estudo, se não tiver esforço e o mais importante, dedicação. A odontopediatria, mesmo que você a escolha sem ela ter te escolhido, se você não tiver empatia, sensibilidade e amor pelo que você está fazendo, nada disso resolve. Porque naquele momento que você coloca uma criança ali na cadeira e a cadeira se deita, você exatamente deita a criança sobre o seu colo. No colo de quem você deita? Só das pessoas que você ama. Então imagina a responsabilidade de colocar uma criança no seu colo. Agora eu vou te dizer mais coisas. Se você almeja alcançar essa especialidade, posso te dizer 1000 coisas maravilhosas. Claro, vai ter dias que a criança chora, grita, que tem umas mães chatinhas, que você tem muito trabalho para conseguir realizar aquele procedimento. Mas já imaginou, depois de todo aquele atendimento cansativo, a criança falar: tia, eu gosto de você. Tia, você é muito boazinha. Mãe, eu só quero ir nessa tia, e te abraçar de verdade. Já sentiram o amor verdadeiro? Essas crianças têm esse amor verdadeiro para te ensinar, para te dar. E sabe o que é mais legal? Mais legal de tudo? Que se você gosta de cirurgia, se você gosta de endoprótese, dentística, estética, enfim, você só não pode fazer botox na criança, mas o resto, você é uma clínica geral completa. Alô, odontopediatra, você é uma clínica geral completa. Você tem que saber fazer endo bem, você tem que saber fazer prótese, reabilitação, ortopedia, tudo, numa boquinha desse tamanho. E uma criança às vezes chorando, dando birra. Mas, gente, não existe neste mundo. E quem segue sabe, quem não segue já coloca aí, ó, @doutora Gisele Inácio. Gente, não existe sensação melhor do que uma criança que dá muito trabalho. De repente você consegue manejar essa criança e a mãe sai ali chorando, que nunca imaginou que essa criança iria deixar você cuidar dos dentinhos dela. Além disso, a promoção de saúde, ela começa na infância. Então, se você um dia já escutou alguém dizendo: nossa, eu morro de medo de dentista, já imaginou você poder atuar lá na infância? Já imaginou isso? Você vai atuar lá na raiz do problema. Porque se você conseguir tirar o medo que essas crianças têm do dentista, com certeza elas não vão crescer um adulto traumatizado, que vai espalhar que dentista é muito ruim, que o barulho do motor é horrível, que morre de medo de agulha. É da sua responsabilidade, odontopediatra. Por isso é muito importante que desde o nascimento do primeiro dentinho ou antes do primeiro ano de vida, os pais já levem os seus filhos no especialista para não acontecer o trauma, porque geralmente os pais também só levam a criança
E às vezes nem é no odontopediatra, num clínico geral inexperiente, quando o problema já está instalado. Isso é muito ruim, porque eu sinto muito mais dificuldade para manejar uma criança que já vem traumatizada de outro profissional do que quando ela vem para mim já na primeira vez. Enfim, se eu for falar para vocês das dificuldades, a gente vai ficar aqui horas. Porém, as maravilhas da odontopediatria também são infinitas. E posso dizer para vocês, é maravilhoso esse mundo. E às vezes quando eu tô muito nervosa, tô muito estressada, entra uma criança e tia, me dá um abraço, beijo, trouxe uma cartinha e roubou uma florzinha no jardim da vizinha para trazer para você. Isso não tem preço neste mundo que pague. E eu posso te confirmar com toda a certeza do mundo. Nenhuma outra especialidade vai te oferecer isso. Sabe por quê? Às vezes você faz a harmonização, tá ok? Você faz uma boca e desse lado ficou um pouquinho mais alto. O que que a pessoa vai te dizer? Acabar com você. Às vezes você vai pegar, vai fazer estética. E às vezes a cor do dente não ficou como o paciente queria. Ele vai falar muito. Às vezes você faz uma prótese, o paciente às vezes só vai agradecer porque agora está mastigando. Enfim. Na ortodontia, o paciente só vai reclamar que você nunca tira o aparelho. E com as crianças? Existe preço para você pegar uma criança problemática, chorando, gritando, e de repente ela falar que confia em você? Mãe, eu quero ir nessa tia. Eu gosto da tia Gigi. Mãe, tá na hora de me levar no dentista de novo. Gente, não tem preço. Não existe preço no mundo que pague isso. Eu acho que isso que dá verdadeiro sentido para nossa vida. Nada adianta você querer ganhar milhões de reais se você não for feliz no que você escolher fazer. Outra coisa muito importante que eu quero contar para vocês, gente, é o seguinte. Se você tem interesse já durante a graduação de ingressar numa carreira acadêmica, é muito importante que você participe de atividades extracurriculares da graduação, como ligas, faça uma iniciação científica, faça estágios, comece a se envolver na carreira acadêmica, isso é muito importante. Assim como se você gostar mais dessa área clínica, faça estágios em clínicas, consultórios, PSFs, além do que você já faz obrigatoriamente na graduação, que isso vai ser muito importante no momento da sua decisão, e também para a construção do seu currículo, porque assim que você se forma, você já vai ter um currículo estabelecido para conseguir uma facilidade maior no momento de ingressar na pós-graduação. Independente dessa experiência da graduação, se você formou e não fez nada disso, imagine se você se tornar um professor sem experiência clínica. Nada resolve. Então, ter uma especialização é muito importante. Começar a atender no consultório, porque as dificuldades a gente só vai observar quando você realmente põe a mão na massa. Porque na graduação a gente está sempre acostumado, chama o professor para tudo. Quando você coloca a mão na massa, que é você por você e o paciente está ali na sua responsabilidade, isso te traz, assim, pro real. E aí você tem que dar seus pulos, né? Então, a experiência clínica é muito importante, porque imagina como você vai ensinar a teoria se no momento de você ensinar o seu aluno na prática, você não tem essa experiência clínica. Por isso que às vezes a gente observa que tem docentes que ele tem uma experiência acadêmica muito maior e não gosta muito de clínica, e isso também fica na sua decisão. Às vezes, posteriormente, quando você terminar todas as pós, você vai observar uma afinidade maior por alguma área. Porém, a experiência clínica é muito importante, independente do que você decida. E todas essas atividades extracurriculares, estágios, cursos, congressos, ligas, palestras, iniciação científica e tudo mais, vai te ajudar muito no momento da sua decisão, porque você vai conseguir observar o que mais você tem afinidade. E agora, a tia Gigi vai dar umas dicas para vocês. A dica número 1, vamos lá. A primeira dica é: respeite seu tempo. O seu tempo não é igual ao tempo do coleguinha. Calma, se você não montou o seu consultório, se você ainda não sabe o que fazer, não tem serviço ainda, para de olhar o coleguinha, porque nem tudo que se vê na rede social é verdade.
saiba respeitar o seu tempo. Dica número 2, check. Gente, muito importante, não se compare. Não é porque o coleguinha tá postando foto num carro importado que quer dizer que ele tá super feliz e está bem na profissão. Então não se compare. Crie o seu caminho, trilhe o seu caminho, veja as suas dificuldades, veja o que você pode fazer com essas dificuldades, veja como você pode melhorar, o que você pode buscar e deixe olhar um pouquinho para os lados. Trilhe o seu caminho. Dica número 3, check. Gente, muito importante. Para de se comparar em rede social. Rede social não é tudo aquilo que a gente imagina. Nem sempre quando você posta uma foto na rede social, aquilo realmente é realidade. Dica número 4, check. Gente, muito importante. Escolha uma área que você ame, você seja completamente apaixonado. Não olhe só pelo dinheiro, o dinheiro vai vir consequente, porque quando você faz o que você ama, você vai conseguir adotar estratégias para que você concilie algo que você ama com algo que te renda, que seja rentável para você. Olhem aqui a minha nova logo, é um coração. Dica número 5, check. Muito importante, gente. A dica número 5, ela vem para fechar todo esse vídeo. E essa dica é: não desista. Não desista, não desista. Não é porque o mundo tá acabando, que você não tem emprego, que você não sabe o que fazer, que várias portas já foram fechadas para você, que você vai desistir. Não desista. Tô aqui para te ajudar. Me chama aqui, me manda mensagem, manda um direct pra gente, comenta aqui o que você tá achando disso. E não desista nunca.